Bom, agora a gente chega a uma carta muito interessante, que é a carta da Lua, ou também relacionada a deus Artemis, ou Artemis, né? Depende a fonte que a gente for procurar. E aí vocês vão olhar, eu gostaria que vocês olhassem na figura central, que é a própria carta. Você tem a Lua, né, que lembra o Sol, lembrando que a Lua reflete a luz do Sol, né? Tem uma história cabalista super interessante também sobre o Sol e a Lua. Depois, mais para frente, a gente pode até conversar sobre isso, né? E aí vocês têm dois cães, né, ou lobos. A figura no final ali, nas extremidades, são duas torres, uma feminina, outra masculina, né, uma aberta, receptiva, outra fechada por cima. Um cão azul, representando o universo íntimo, introspecto, o espírito, e o outro cor de carne, representando a ação no mundo, né? E sob a água aí a gente tem a figura de câncer, né? A figura do caranguejo, né? Em alguns casos ela é associada ao escorpião. Na cartinha aí do tarô de Kemer, né? Egípcio de Kemer, a gente tem aí uma figura que lembra mais um escorpião do que câncer, né? Bom, vamos lá por partes. À direita vocês têm uma pintura que é da deusa Artemis, ou Artemis, né? Também é chamada Diana, que é uma deusa caçadora, na história de Acteon, ou Acteão. Essa imagem é anterior ao tarô, tá? Se vocês olharem aí, tem 3 mulheres se banhando. Uma delas é a deusa Diana, tá? Para você saber quem é, tem uma luazinha desenhada em cima da cabeça dela, tá? A deusa Diana é a deusa da caça, e ela é uma deusa casta também, é uma deusa de castidade, de pureza. Ela é um feminino misturado com masculino, porque ela tem essa questão da força, né? E essa historinha que está aí na nossa frente, ela ilustra um guerreiro chamado Acteão, que teria encontrado no meio da floresta a deusa Diana. E a deusa Diana, tendo sido surpreendida, ficou muito contrariada, transformou o Acteão em um servo, né, num animal, e mandou os seus cães para que o mordessem, né? É a famosa pessoa de lua, porque ela estava tudo bem, e de repente, quando ela se sentiu contrariada, né, ela se tornou agressiva, né? Então é essa figura dúbia, né, que ao mesmo tempo que ela inspira a beleza, a harmonia, de repente ela tem uma faceta aí irascível, talvez colérica, né, que pode ser associada, por exemplo, ao ciclo da fertilidade, da menstruação, por exemplo, a TPM, a questão do universo feminino, né, associado ao feminino. Lembrando que eu não estou falando feminino mulher, estou falando feminino arquetípico, né, que é a questão do universo emocional. A questão emocional é talvez a palavra que traduz essa carta, tá? Tem também uma outra história, que é uma história relacionada à constelação de Escorpião, né, que agora não me recordo exatamente qual é o nome da figura ali, mas é alguém que tenta, tem várias versões a história, mas é um ser que tenta estuprar a deusa Diana, e ela dá origem a um escorpião que pica essa pessoa, né? Então ela, em vez dela entrar no confronto direto, ela cria uma situação para tirar essa pessoa do raio de ação que possa colocá-la em perigo, né? Então a questão da maquinação surgida no universo emocional. Na carta aí do tarô egípcio, né, você tem uma figura aí que lembra o escorpião. É uma referência aos astros, tá? É uma referência à constelação de Escorpião, que fica de frente para uma outra constelação, que eu não lembro infelizmente o nome do guerreiro, mas é o guerreiro que está lutando contra esse escorpião para sobreviver. No caso, na história, ele perde e é transformado em constelação, e aí se cria a constelação de Escorpião
para lembrar da luta desses guerreiros, né? Agora, o que a gente tem nessa carta é a Lua em Câncer, tá? E o que será que representa a Lua em Câncer? Olha aqui, ó, vamos dar uma lidinha, ó. À direita aí, Lua em Câncer, a mãe colo, a figura maternal, a mãe útero, né? A mãe ideal. Lua em Câncer, Câncer é um signo cardinal, né? Quer dizer, principal do elemento água, regido pela Lua. E quem tem a Lua posicionada neste signo se expressa emocionalmente de forma afável, amável, acolhedora e carinhosa. Então a gente pode estar falando da amabilidade, do carinho, daquela coisa materna confortadora, acolhedora, o colo maternal. Se estivermos olhando na hora da leitura a figura de Câncer. Se nós estivermos olhando a figura dos cães, a gente já pode estar falando de uma questão relacionada à vingança, à mágoa, à angústia, tá? Essas duas imagens achei assim super interessantes, né? Então é a imagem da Lua, na região genital está a Lua, que é a parte que fecunda o mundo, né? Que age no mundo. Reparem que embaixo das pernas, né, você tem aí a figura de Câncer, então mais uma vez fazendo essa associação, que torna os mares favoráveis, né? Então essa é uma imagem aí sobre astrologia, né? Que não se diferenciava na época de astronomia. Se a gente olhar na parte superior, nos cantos superiores, você tem as figuras aí zeferíneas, né? dos ventos, né? Então os ventos que são favoráveis, né? Que tornam propício a navegação, né? Associada também à deusa Ártemis, né? À esquerda, mais uma figura lá, a Lua e seus filhos, né? Mesma época do tarô, 1480, tá? Aí vocês têm aí a Lua, né? no seu dossel, no seu cavalo, né? Também associada a Selene, né? Que é uma outra deusa lunar. A figura de Câncer ali, né? Regido pela Lua, então a questão da harmonia. E aí a gente vai ver as figuras medievais. Interessante olhar nessa imagem à esquerda, lá embaixo, a figura do Le Bateleur, né? O mago, o embusteiro que está ali com o seu tabuleiro, chamando as pessoas e tal, né? Então essa questão do elemento água, da fluidez, né, e aí no caso ela regendo harmoniosamente esse lugar. A construção em perspectiva, que você pode olhar aí, central, um ponto de fuga aí bem no meio, e os cantos aí, um lado você vai ter uma espécie de moinho, né, e do outro lado umas árvores e tal. Lembrando muito a carta da Lua aí, se vocês olharem a carta da Lua, tem uma certa perspectiva, um ponto central lá de fuga, e o fundo emoldurando ali com duas torres. Bom, então só para a gente pensar um pouquinho na imagética aí.